O programa Conexão Ciência e Saúde está de volta e hoje nós estamos recebendo a entomologista, a professora da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Morfologia, a professora Roseli Lacorte dos Santos. Professora, quais os hábitos da população que ajudam na proliferação do mosquito? É interessante, Helder. Assim, eu diria para você que diretamente o que interfere, o que ajuda na proliferação do mosquito, seria você manter água acumulada dentro de casa. Principalmente, como eu falei, em lavanderia, em barris, essas águas que a gente guarda para usar depois e não usa muito, e ela fica ali parada. Mas, no geral, eu acho que o que contribui para a proliferação dos mosquitos é um pouco de conformismo. Né, de se conformar um pouco com a situação, de que o mosquito existe mesmo, que essa situação é da Secretaria de Saúde, e não é. Então, se aparece uma barata na minha casa, eu não me conformo e nem chamo a Secretaria de Saúde. Eu vou querer matar a barata, eu vou atrás dela. Né? Se aparece rato, eu ponho uma ratoeira. Então, se tem Aedes na sua casa, sem cabeça de prego, você não pode se conformar. Então, eu acho que se conformar com a situação é o que mais contribui para a proliferação do mosquito. É um trabalho em conjunto. No caso, uma vez a pessoa identificando um foco, um criadouro do mosquito, qual ou quais as atitudes que ela deve tomar? Uma vez ela identificando um foco. Sim, sim. É importante porque, assim, são vários criadouros diferentes. E há criadouros que a pessoa, ela não precisa chamar ninguém, ela tem como resolver. Por exemplo, garrafas. Garrafas com a boca para cima. Junta água ali e aí ali se cria um mosquito. Então, o que a pessoa tem que fazer? Emborcar as garrafas, guardar as garrafas de boca para baixo. Lixo, copinhos descartáveis no quintal. Não tem que ter lixo no quintal, você joga tudo fora. Agora, existem criadouros em que a pessoa não pode descartar, porque ele não é lixo. Né? Esses criadouros, como os barris, eles têm que estar tampados. Tem que estar tampados para não entrar o mosquito e colocar os ovos ali. As lavanderias que as pessoas costumam guardar água, elas têm que estar limpas. Então, ela tem que ser esgotada antes de encher de novo, lavada, e aí a pessoa enche de novo para utilizar. Então, a fossa que nós falamos, né, no princípio, fossas fechadas. Então, esse comportamento, né, de deixar a sua casa limpa, organizada, é que vai impedir a proliferação do mosquito. Fiscalizar de uma forma geral toda a casa. Toda a casa. Toda a casa. Isso é papel de cada cidadão. É o meu, é o seu, é de todos. Então, o agente de saúde vai lá e ele deve falar, puxa, aqui não tem criadouro. Essa é a melhor coisa, né? É melhor. No caso, no combate ao Aedes aegypti, temos basicamente os controles mecânico, biológico e químico. Professora, poderia nos explicar a diferença de cada um deles? Sim, e eu posso incluir aí o controle legal também, que eu vou falar no final. O mecânico é esse que eu acabei de falar, é a própria pessoa eliminar os criadouros. Então, o controle, quando você emborca a garrafa, quando você tapa as caixas d'água, os barris, né, lava a lavanderia, você está fazendo um controle mecânico, que é uma interferência sua, né, de modificação naquele ambiente. O controle biológico é quando a gente usa organismos como predadores ou parasitos para controlar o mosquito. Então, no Ceará, teve um tempo que eles estavam colocando peixe beta nas caixas d'água, porque o beta come as larvinhas. Então, essas atitudes, o Ministério da Saúde já usou uma bactéria que se chama Bacillus thuringiensis israelensis para o controle da larva. Então, existem esses instrumentos, né, que são organismos vivos que atuam sobre as larvas. O químico já é o que as pessoas conhecem, que é o uso de inseticidas. Então, os inseticidas é a última arma que a gente recorre, né, para criadouros que a gente não consegue eliminar de jeito nenhum, não consegue vedar, então coloca o inseticida, e também são utilizados para os adultos. Né? E o legal é quando a gente cria leis que são direcionadas para evitar a proliferação do mosquito. A presidente Dilma recentemente assinou uma lei, uma portaria, né, que permitia a entrada nas casas fechadas. É uma atitude extrema, né, porque você
permitir que o poder público entre na propriedade das pessoas. Então, é uma atitude extrema, porque a gente está vivendo uma situação extrema, né? Que é a proliferação do Aedes aegypti, 3 doenças concomitantes, dengue, zika, chikungunya e com agravante de microcefalia. Né? Então, uma situação terrível para o país, por isso que ela tomou essa atitude. E existe também uma lei que as empresas que produzem pneus têm que recolher os pneus, porque a Aedes aegypti adora pneu. Então, um lugar escurinho para colocar os ovos com a água é um criador. Continuando nessa linha de combate, quando falamos de controle químico relacionado ao uso de inseticidas, a primeira coisa que todos lembram é o carro fumacê. Não é verdade? No entanto, há 2 fatores importantes nesse quesito que devem ser conhecidos. O primeiro é que o uso de inseticida deve ser visto como medida complementar de controle do vetor da dengue. E o segundo, que o carro fumacê é utilizado no controle de mosquitos adultos. Professora, explique melhor essa questão, né, esses 2 fatores do carro fumacê, os inseticidas. A primeira coisa que você falou é que ela é uma medida complementar. Ele é uma medida complementar, porque ele é usado para adultos, para os mosquitos que voam, os mosquitos adultos. Então, se você tem que usar, é porque já falhou, porque já tem mosquito aí. Se tem mosquito, pode ter transmissão. Então, essa medida, ela só é utilizada quando a gente está naquele estado que, né, tem mosquito, tem muita dengue acontecendo, muita doença, aí a Secretaria de Saúde utiliza essa ferramenta. Mas ela não é a que a gente prefere, porque ela lança inseticida no ar. Então, não é essa que é a ideal. A ideal é aquela que impede o mosquito de nascer. A gente não tem um mosquito nascendo e não vai ter transmissão. E uma segunda coisa é que, embora, né, teoricamente, o fumacê, o inseticida no ar, ele vai matar o mosquito, ele tem algumas coisas difíceis de serem feitas. O fumacê que está no ar, o inseticida tem que entrar na casa de todas as pessoas e encontrar o mosquito lá onde ele está descansando. Então, se a janela está fechada, já não entra. E o mosquito geralmente descansa dentro de casa, então não vai matar. Se o fumacê não for aplicado na hora, né, de movimento do mosquito, a chance de matar é menor. Se tem um pouco de vento, o vento leva o fumacê fora e não leva para a casa das pessoas. Então, tem muitas coisas que tornam o fumacê um instrumento não tão eficaz quanto a gente pensa que ele poderia ser. Então, ele só é usado como medida complementar mesmo para o controle de adultos quando a gente falhou em controlar nossos criadouros. Então, é importante enfatizar que temos que trabalhar na prevenção, na limpeza das residências, dos prédios abandonados, de terrenos também abandonados. Sempre. Eu não me conformo. Quando eu vou em um lugar e tem um Aedes aegypti, eu não me conformo, eu tenho que achar. Eu falo, aqui tem um criadouro, porque ele não voa muito, sabe, Helder? Ele voa pouco. Então, se eu sou picado 1 vez, 2 vezes, só pode estar ali. Aí eu vou atrás e falo, eu vou achar. E eu acho. Então, se as pessoas começarem a procurar os criadouros, elas vão achar. E aí, muita gente que acha que está no vizinho vai ver que está na própria casa. É fato que o uso indiscriminado de inseticidas torna a população do inseto resistente? Não colocado dessa maneira, é. Então, quando a gente usa inseticida, né, o uso de inseticida, ele é sempre... A gente tenta usar o menos possível. Mas quando a gente usa inseticida, às vezes uma dose inadequada ou ele se dilui na água, e aí alguns mosquitos sobrevivem. Alguns mosquitos que são mais fortes, que já existem na população. Esses que sobrevivem, eles vão dar origem a larvinhas que são filhas dos sobreviventes e são mais fortes também. Aí a gente usa o inseticida de novo, algumas vão sobreviver. E a gente vai selecionando populações mais resistentes. Então, a população vai se tornando resistente e a gente vai tendo que usar doses maiores de inseticida para controlar essa mesma espécie. Essas populações, elas vão dar origem a outras populações que são menos sensíveis aos inseticidas como as originais. E aí a gente vai aplicando e outras populações vão se formando. E elas, aos poucos,
né? A gente vai selecionando indivíduos que são mais resistentes. Então, cada vez mais a gente tem indivíduos menos sensíveis ao inseticida e a gente vai ter que usar doses mais elevadas para conseguir, né, aquele efeito para poder matar as larvinhas. Então, com o tempo, essa população fica toda resistente ao inseticida. E aí o poder público tem que sempre substituir o inseticida por algum outro para os quais as larvas sejam sensíveis ainda. As pessoas notam isso, né? Às vezes a gente está usando aquele inseticida de tomada ou inseticida de spray, aí você fala, poxa, mas não está matando nada. É porque talvez aquela população da sua cidade ou do seu estado pode estar já menos sensível àquele inseticida de tanto que a gente usou, né? O programa Conexão Ciência e Saúde faz um breve intervalo e volta já.